padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és... Amado irmão, amada irmã, saúde e paz com apreço. No caminho deste mês de novembro, estamos hoje celebrando a primeira sexta-feira do mês. Uma bela devoção para relembrar que nós temos que ter em nós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Um abade chamado Santo Elredo, num dos seus sermões, nos indica uma advertência bonita e importante quando diz: na verdade, não pode haver em nós verdadeira humildade se não for alimentada por um temor salutar. Não por medo, por um temor salutar. Não pode haver obediência se não lhe for concedida a mansidão pelo espírito de piedade. Não pode haver justiça se não for sustentada pela ciência do espírito. Não pode haver paciência se não for mantida pelo espírito de fortaleza. Nem misericórdia se não for iluminada pelo conselho. Nem pureza de coração se não for resguardada pela inteligência das coisas do céu. Nem caridade se não for vivificada pela sabedoria, que é o gosto pelas coisas de Deus. Tudo isto só se encontra em plenitude em Cristo, no qual habita todo o bem e não apenas uma parte. Por isso, meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo infundiu em nosso coração o temor de Cristo, a fim de que, ao meditar continuamente sobre ele, como quem mastiga um alimento salutar, a nossa humildade interior se fortaleça. Roguemos-lhes que envolva também nosso comportamento externo, mas tratemos de não fazer o bem só para sermos vistos pelos homens, mas por convicção. Aconteceu que num dia de sábado Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Diante de Jesus havia um hidrópico. Tomando a palavra, Jesus falou aos mestres da lei e aos fariseus: a lei permite curar em dia de sábado ou não? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou-o e despediu. Depois lhes disse: se alguém de vós tem um filho ou um boi que caiu num poço, não o tira logo mesmo em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder a isso. Amado irmão, amada irmã, esta passagem do Evangelho de Lucas mostra, portanto, o Senhor indicando-nos a importância da transparência e da coerência de vida. Nada é mais importante do que ser honesto, transparente e coerente naquilo que se vive. Esse é um desafio humano e espiritual para todos nós, porque em nós está de verdade como um poço profundo, um reboliço de coisas sempre. E nós precisamos deixar e trabalhar que uma água límpida possa, de fato, emergir na nossa interioridade. Por isso, Jesus desafia os seus interlocutores, chefes dos fariseus, num dia de sábado, ao ver ali um homem hidrópico, portanto, necessitado da inteireza física. E Jesus, então, lhes fala aos mestres da lei e aos fariseus, com uma pergunta: a lei permite curar em dia de sábado ou não? O Senhor exatamente está chamando-os a compreender que, para além de qualquer coisa, importa o dom da vida e o respeito que nós devemos à vida como dom em cada pessoa. Depois de fazer esta pergunta, eles ficaram em silêncio. Não tiveram coragem de dizer aquilo que era a convicção deles, porque sabiam que seriam confrontados. Como foram? Jesus toma o homem pela mão, cura-o e o despede. E ainda os desafia mais, com outra pergunta, fundamental e importante, exatamente para mostrar a nós que nós devemos aprender a priorizar aquilo de fato que é prioridade. Pergunta-lhes de novo: se algum de vós tem um filho ou um boi que caiu num poço, não o tira logo mesmo em dia de sábado? É claro que eles fazem isso. Eles ficaram incapacitados de responder, exatamente porque não conduziam a sua vida para além da lei, que deve ser obedecida, porque nós somos desafiados
porque somos fruto do amor de Deus, somos desafiados a conduzir a nossa vida na força do amor. Bem diz um bispo chamado Balduino de Cantuária, numa das suas obras, para nos indicar que é preciso abrir-nos à palavra de Deus para nos modificar. Lembrando Hebreus no capítulo 4:12, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes. É ela, na medida que escutada, que nos dá esta competência de sermos coerentes, transparentes e sempre da verdade e do amor. E ele comenta, Balduino de Cantuária: quão grande seja o poder e quanta sabedoria na palavra de Deus. Estas palavras o demonstram aos que buscam a Cristo, que é o Verbo, poder e sabedoria de Deus. É por isso que ele devolve a inteireza de que precisamos. É por isso que nele é que depositamos nossa confiança. É nele que devemos nos alicerçar. É no modo dele que devemos viver. Supliquemos essa graça, unidos ao coração da amada Mãe Maria, que mãe deste Verbo encarnado se fez discípula exemplar para todos nós. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria da ermida da padroeira do estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém.